Pessoal, esse é o nosso 13º boletim da série Coronavírus e vamos trazer informação de como está a questão do corte no fornecimento de energia, água e gás. Primeiro a nível de Brasil e depois a situação de Rondônia, o estado onde eu moro. Olha, inicialmente a nossa proposta era enviar os vídeos somente pelo WhatsApp, mas como o tamanho deles está ficando maior do que a capacidade de envio pelo WhatsApp, nós estamos postando no YouTube e mandando o link. Se você tiver canal no YouTube, inscreva-se aqui no nosso canal e também acione o sino. Assim, quando a gente colocar um material novo, você já recebe a notificação. E é também uma forma gratificante de reconhecimento do nosso trabalho. Gente, apesar de estarmos praticamente num toque de recolher, numa pandemia que parou a economia mundial e também a nossa economia, são poucas as iniciativas de prefeitos e governadores proibindo o corte desses serviços essenciais: energia, água e gás. Eu começo falando aqui do estado de São Paulo, que é o estado hoje mais afetado pela crise. O governador João Dória ainda não baixou um decreto que seja universalizado, ou seja, que proíba de maneira geral no estado o corte do fornecimento desses serviços que aqui nós falamos. Também não o fez na capital o prefeito Bruno Covas. O que nós temos são situações isoladas no interior de São Paulo. Seria importante esse decreto por parte do governador João Dória. Vamos agora falar do Rio de Janeiro, um estado também bastante prejudicado por esse momento que vive todo o planeta Terra. No Rio de Janeiro, sim, a Assembleia Legislativa elaborou e aprovou uma lei proibindo, por todo esse período de pandemia do coronavírus, o corte no fornecimento de energia, água e gás por inadimplência. Ou seja, se você mora no Rio de Janeiro, nos próximos meses, a gente espera que isso não dure por muito tempo, a companhia abastecedora de água, a distribuidora de energia, também de gás, não pode cortar por inadimplência. Lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Parabéns aí aos deputados por essa atitude. Agora, a nível de Brasil, temos situações isoladas. Em Cuiabá, o prefeito proibiu o corte no fornecimento de água. Em Campo Grande, a mesma situação. Eu fui verificar o que está pensando a Associação Brasileira de Distribuidores ou Distribuidoras de Energia Elétrica, a ABRAD. Tem uma nota no site da ABRAD que é muito interessante, falando o seguinte, que nesse momento de grande pandemia nacional, nesse momento em que a população precisa ficar em casa, é indispensável que as concessionárias, as distribuidoras de energia continuem cobrando a conta para não acontecer um desequilíbrio no sistema nacional de abastecimento. Estranho, né, pessoal? Ao invés de falar que vai suspender o corte em caso de o cidadão que não conseguiu pagar, ela fala que vai continuar cobrando porque é importante para manter o equilíbrio e não ter um desabastecimento nacional. Ou seja, para a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, o importante é continuar cobrando a conta. Ou seja, a nível de Brasil, com exceção de onde tem proibição por prefeitos e governadores, a conta vai chegar e o corte vai acontecer se você não pagar a sua conta. Vou falar agora do estado de Rondônia. Em Rondônia, o prefeito de Rolim de Moura baixou um decreto proibindo para os próximos 60 dias o corte no fornecimento de água e energia por inadimplência, ou seja, por dívida. Foi um decreto do prefeito. Parabéns aí, Rolim de Moura. Vou falar a nível de estado. Não houve ainda uma manifestação do governador Marcos Rocha. Apesar do decreto ter fechado o comércio, o governador, por decreto, não proibiu o corte no fornecimento de energia e de água. Seria interessante que acontecesse esse decreto por parte do governador. Agora eu vou falar de Ji-Paraná.
especificamente Ji-Paraná. Aqui na cidade, a agência reguladora do município, que é a AGERJ, através do seu presidente, o Clederson Viana, baixou uma portaria proibindo a CAERD de cortar o fornecimento de água por dívida, por inadimplência, nos próximos 60 dias. Portanto, em Ji-Paraná está proibido o corte no fornecimento de água, enquanto em Rolim está proibido o corte de água e também de luz. É importante lembrar o seguinte, que o governador poderia fazer isso por decreto. Nessa lacuna deixada pelo governador, o prefeito de Ji-Paraná também pode fazer por decreto. Ele pode baixar um decreto proibindo a Energisa de fazer o corte no fornecimento de energia dentro da cidade, já que estamos praticamente num toque de recolher. O prefeito não baixou o decreto que proibiu o funcionamento das agências bancárias, que são órgãos federais, então ele tem o mesmo dispositivo, tem o mesmo poder de proibir dentro de Ji-Paraná o corte no fornecimento de energia por dívida ou por inadimplência, como se fala no linguajar mais culto. Seria interessante ou o governador ou o prefeito se manifestar a respeito deste assunto. Bom, se o prefeito de Rolim teve essa capacidade, teve essa condição, teve essa prerrogativa, o prefeito aí da tua cidade, seja de Rondônia ou do Brasil, também tem essa prerrogativa, também tem esse direito, vou falar nesse momento, de baixar esse decreto. Mas seria interessante uma manifestação aqui de Rondônia, do governador Marcos Rocha, dos governadores Brasil afora. Gente, eu tenho deixado, aliás, ainda para Rondônia, se você quer informação, entre em contato com a Energisa, 0800 647 0120, 0800 647 0120. Eu tenho deixado sempre no final o meu WhatsApp. Se você precisa mandar um WhatsApp para tirar dúvidas, 69 é o DDD de Rondônia, 9941-2144, 69-9941-2144. Só em caso de dúvida que a gente ainda não tenha respondido aqui nos nossos boletins. Um abraço, como eu falo, fique com Deus, a melhor companhia sempre.